Então, minha proposta é a gente começar com um check-in hoje. A gente tá. Minha sensação é, depois da última conversa, a gente deu uma volta ao mundo e voltou aqui nesse mesmo lugar. Então, nessa odisseia, nós somos pessoas diferentes, esse espaço é um espaço diferente. E a minha pergunta para esse check-in é: quem sou eu depois dessa viagem que regressa até esse lugar? E por onde eu andei, quais os tesouros que eu encontrei e o que que eu trago em mim, no meu corpo, para esse espaço. Eu vou. É, vou tirar o som daqui. Eu, eu realmente sinto que dei uma volta ao mundo. Eu tive momentos bem desafiadores na viagem para os Estados Unidos, emocionalmente. Foram momentos bem intensos. E eu tirei daqui, assim, passado agora este tempo todo, tirei vários aprendizados e aprendizagens. E uma delas foi uma coisa que eu percebi que me aconteceu quando eu estou com physical imbalances, né? Com falta de descanso ou não comi bem, enfim, quando o meu corpo físico não está no seu melhor, é mais fácil entrar no pântano, assim, num grande pântano. E eu percebi que o que me aconteceu foi que eu fui barrada pela Polícia Federal porque eu não tinha uma declaração, uma autorização do Mateus assinada e autenticada. Eu tinha uma declaração, mas não estava autenticada. Então, quando eu fui barrada, um mecanismo que aconteceu foi eu meio que estava em estado de choque, pensei que isso não podia acontecer, então, e depois eu acho que eu fiquei com muita raiva e não consegui expressar essa raiva, não consegui ficar na adulta que tem uma raiva e que tem clareza, e eu fui para um lugar de criança e eu só conseguia chorar. E eu percebi que isso é o que as crianças fazem, né? Quando a gente diz um não a elas, quando alguma coisa diz não e elas estão naquela fase, querem alguma coisa, elas choram e fazem meio, chama-se isso birra, né? Ou chamam, não quer dizer que se chame, mas. E eu sinto que eu acho que eu entrei nesse lugar, assim, de ficar nesse lugar, assim, não estou a acreditar que estão a fazer isso comigo. E nesse lugar de criança. Por eu estar provavelmente com pouca capacidade do meu corpo físico de sustentar tudo o que estava a acontecer ali, e eu não conseguia tomar decisões, não conseguia chamar um Uber, não conseguia, só conseguia comunicar pouco, né? Assim, meio que pedir ajuda, tipo, olha, digam-me o que fazer, porque eu não sei mais o que fazer. Pronto. Então isso foi uma grande aprendizagem. Depois disso, percebi que os meus medos da viagem tinham alguma razão de ser, né? Então podia ter usado os meus medos para me guiar e percebi que os meus medos, ou pelo menos a minha cabeça, tem uma história sobre os meus medos que não é os verdadeiros medos, né? Então, que não é o medo intuição, mas é um medo de história. Então, acho que eu tinha medo que o João, sei lá, alguma coisa em relação ao João Salvador, e eu percebi que, na verdade, o João Salvador foi a melhor parte da viagem, porque ele ficou sempre super tranquilo durante as viagens, mesmo no meio do caos, ele não entrou em choro, nada, ele ficou super tranquilo. Então, eu acho que o meu maior medo tem a ver com eu sentir que né, a sociedade não acolhe uma mãe como uma criança, né? É uma coisa assim de não há um entendimento do que é estar sozinha com uma criança.
e de esperar essa performance, essa rapidez da cultura moderna, mesmo que estejas com uma criança. E eu acho que esse era o meu maior medo, e que eu acabei sentindo essa realidade, né, de a cidade, as pessoas, meio que há uma certa opressão sobre. Eles não querem pessoas que empatem o sistema, né? E então uma criança que tem um ritmo mais devagar, ou os velhinhos, né? As pessoas que não são produtivas, elas meio que se tornam um estorvo para o sistema. Então eu senti isso de algumas formas e ainda não consigo articular muito bem, mas acho que essa foi as minhas grandes aprendizagens da viagem. E, e eu sinto que eu preciso tomar responsabilidade, acho que preciso é a minha gremlin, né, a dizer-me, ou o meu estado de ego parental, mas eu quero tomar mais responsabilidade sobre as burocracias, porque as burocracias fazem parte da vida adulta. Embora eu odeie, a minha caixa odeia, a minha criança acha que isso não é preciso, a minha gremlin diz foda-se isso tudo, mas a adulta precisa quer tomar responsabilidade sobre isso, assim. Hoje eu lembrei-me ontem que das últimas conversas que tivemos, tínhamos um projeto que eu estou muito animada de a gente continuar as conversas, e acho que é aí que eu estou, porque esta viagem também me fez ver que eu gosto mesmo de andar, eu não gosto de ficar parada, eu gosto de explorar o mundo, essa parte eu vejo que o João Salvador também gosta, então não é a desculpa que tem um filho não vai colar, porque ele, ele super anima. Então eu tenho essa vontade de a gente falar sobre ir morar junto para a natureza ou fazer né, fazer alguma coisa junto por aí. Então é assim que eu chego, passo a palavra. Obrigada, Joana. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Eu continuo. Eu já estava assim com saudades de vos ver, parece que vocês estão diferentes, até fisicamente. Parece que estás com o cabelo diferente. Olha, parece que eu não vos vejo há um montão de tempo, mas por outro lado, tipo, sinto-me que parece que foi ontem. Assim, um mix. E sei lá, este tempo foi um tempo assim de férias, de estar teoricamente em férias, que era relax, mas na realidade não senti assim um grande relax. Porque na realidade acho que passei assim o tempo, bem, também se calhar devido ao facto da situação atual onde eu estou, estar constantemente a ir ver a minha mãe, parece que não houve assim um espaço de tempo só para isso, para estar assim deitada, a apanhar sol, sem ninguém me chatear, por exemplo. Isso não aconteceu. Um, e por outro lado, estou aqui agora a voltar e também sinto alegria porque o Pedro mudou de escola, está numa nova escola, que é uma escola Waldorf, e que é no meio da natureza. Então eu tenho sentido feliz porque nos últimos 2 dias que eu fui buscá-lo ao fim do dia, sim, todos os dias que eu fui buscar ele não queria vir, ele dizia, eu quero ficar aqui na escola, e eu, what? Tipo, isto é estranho, porque normalmente ele vinha a correr. Tipo, ele estava lá no seu sítio, porque eu vou sempre buscar lá no jardim, está lá no jardim, no meio das árvores. E eu tipo, fico lá a olhar para ele e ele fica lá. E depois ele dizer, ai mãe, eu gosto desta escola, por isso podes vir mais tarde. E eu, tipo, eu quero ir sempre cedo de escala. Então isso deixa-me contente. E eu disse, olha, mas olha, para a semana já vais ficar mais tarde, porque o pai normalmente vem-te buscar mais tarde, então aproveita, para a semana vais ficar mais tarde. Então, bem, e não sei se isso veio do meu lado gremlin realmente quando lhe disse isso, não sei, agora que estou aqui a pensar, que acho que me ri. Ah, e então isso deixa-me contente e por outro lado também raiva, porque efetivamente é muito longe. Então, esta semana, que é a semana, um, eu escolhi encontrar um espaço para durante os dias que eu vou, que venho de Ericeira para cá para Polo, quero encontrar um espaço para estar
pronto, para não fazer 240 quilómetros por dia, mais 20 e tal euros por dia, portanto, isso vai assim, em termos de orçamento e de tempo, vai ser assim desafiante. Ah, então, andei assim a fazer os contactos, mas ainda não tenho assim grandes respostas, então amanhã vou falar com uma pessoa que até era da escola anterior dele, que também está lá agora nesta escolinha. Cátia, que tu sabes que é a Sofia, a mãe da Maria Leonor. Vou falar com ela porque ela tem um espaço, ela é terapeuta também, e acho que ela vai abrir um novo espaço que fica mais ou menos perto da escola, não sei bem. Vou falar com ela para ver se isso podia ser uma possibilidade para mim, para pelo menos assim de 15 em 15 dias eu poder estar lá. Sim, se ela me alegria disso ser uma possibilidade, mas também depende do custo. Vou ver. E também sinto medo porque o Pedro também me disse que ainda não brinca assim, ou seja, que ele foi para uma sala onde quase todos os amiguinhos já estavam lá o ano passado, não é? Então, especialmente os de 5 anos, que era a idade dele, portanto, são todos meninos que já estavam lá há mais tempo na escola. Então, eu acho que ele ainda não se conectou com ninguém dos 5 anos, porque normalmente estão os grupinhos das meninas dos 5 anos, dos meninos dos 5 anos, e ele diz: Mas os amigos não brincam comigo. Hum, e depois o que eu observo é que se calhar ele depois já se ligou, se calhar a meninas, pai, de 3 anos. Se calhar são meninas que gostam de meninos mais velhos e que se calhar como ele não está a ter essa ligação, isso preocupa-me. Hum, Bem, por um lado, ele normalmente liga-se mais a meninas, já na outra escolinha ele se calhar brincava mais com meninas, embora eu também brincasse com meninos, mas pronto, mas também passou uma semana só e eu até já passei, já disse isso à professora a dizer, olha, ele tem dito que não tem brincado muito com os amigos, pelo menos assim mais velhos. Hum, Isso acho que é medo, o meu medo vem de, sei lá, de eu achar que depois se ele só se ligar a meninos mais novos que ele não se desenvolve tanto, que já não faz brincadeiras mais desafiantes ou que pode de alguma forma agredir, porque as outras crianças nem falam tão bem como ele, porque ele fala melhor, ou porque ele se calhar consegue fazer outras coisas, então vem assim um medo disso. E, mas pronto, mas na realidade ele ainda não precisa de aprender, quando eu digo aprender, não precisa de aprender ainda nada, porque ele está num espaço de brincadeira. Então acho que o meu medo é mais que as brincadeiras sejam também estimulantes para ele, sejam algo que o desafie ao próximo passo. Porque eu sinto que ele às vezes é um menino que tem alguns medos e que de alguma forma pode, por exemplo, se calhar não ir subir árvores, faz de conta. E, por exemplo, então é isso. Hum, e sim, mas estou contente com esta escola e ainda ontem, engraçado, estava a falar com o Miguel e já não sei como é que veio a conversa numa escola qualquer e ele até disse, pois realmente fazer uma escola deve ser uma coisa muito cara, mas eu até gostava de tipo, ser eu o dono de uma escola. Tipo, não sei de onde é que lhe veio isso, mas ele até veio com essa ideia. E eu pensei, ok. Pronto, acho que vou explorar. Vou explorar isso, porque se ele quiser criar uma escola, eu acho que vou parar. Bem, obviamente depois não sei que tipo de escola é que seria, mas pronto, saiu-me aqui e eu fiquei, quando ele disse, eu até pensei, e agora mandou-me uma mensagem a falar lá de umas pessoas que ele gosta, a dizer, não sei que é engraçado que o vocalista não sei que são vegan, não sei, isto está-me a sair na rifa, parece karma. E eu tipo, eu disse assim, bem, e ele disse, pode ser que um dia eu mude. Ele disse assim, pode ser que um dia eu mude. E eu disse, olha, essa escolha é tua, tu é que podes fazer essas coisas se quiseres. E ele, lol. Então pronto, olha, eu estou aqui, deixa eu ver o que é que surge. É isso, vou passar. Próximo. Obrigada. Obrigado, Paula. Obrigado, Paulo. Eu ainda não posso falar agora. Estou a adormecer a bebê, já falo. Ok, Kátia. Obrigado. Eu, eu cheguei ontem dos Estados Unidos. É, tô com uma sensação assim de eu cheguei de viagem, mas ainda tô em viagem, porque eu não cheguei para minha casa, eu tô na casa de um amigo meu, a casa tem outros amigos, ou seja, tá num ambiente assim, tem muita gente, então eu tô meio que ainda, assim, eu tô vivendo as minhas malas,
Então, eu estou meio em viagem, mas estou de volta. Eu estou trabalhando, hoje estou na universidade. Estou com uma sensação, assim, de alguma forma ter voltado, assim, de alguma forma estar num estado mais confortável dentro da minha caixa, não estar num ambiente onde a forma de comunicação principal é o inglês, de não estar com numa outra cultura, ou seja, conexão com outros tipos de caixa. Ao mesmo tempo, esses processos de estar viajando, para mim é extraordinário, porque a caixa ela vai se liquefazendo e ao mesmo tempo se adaptando a outras caixas que não são o meu padrão, assim. Então, mas ao mesmo tempo esse trabalho eu sinto que é um trabalho de e morrer, deixar morrer aos poucos, assim. Cada dia você vai deixando morrer aos poucos uma coisa. E como foi muito tempo, eu tô com essa sensação de, não, eu tô morrendo há bastante tempo e eu tô com uma sensação, tem algum lugar de mim que quer parar de morrer, quer ir para esse lugar que a Paula também falou, assim, de, deitar e relaxar, mas eu, sinceramente, eu fico pensando, às vezes eu fico considerando, será que isso existe? Ou será que isso é uma ilusão, uma coisa meio gremlin, assim, do tipo, eu vou. E aí eu fico meio, ou será que um dia eu vou para esse lugar? Ou será que não? Quando é que eu vou chegar nesse lugar? Ou seja, não num futuro distante, mas será que quando eu for para Portugal eu vou encontrar esse lugar? Daqui a 3 semanas, quando eu for para Portugal, eu vou entrar nesse lugar de relaxamento? Ou será que vai ser só daqui a 6 semanas, quando eu voltar para o Brasil e voltar para minha casa? Então, esse estado líquido tem me deixado assim, tem observado o quanto que esse lugar do não saber e toda essa deixa o meu corpo tenso assim, de alguma forma. Eu reparei que ontem eu cheguei e entrei no Rio de Janeiro e eu senti meu corpo relaxar, tipo como se fosse, estava num nível de tensão 7, foi para 5, 4. E aí eu senti assim, nó, como é que a vida melhorou? Cheguei no Rio de Janeiro, estava todo feliz, assim. E aí eu fico pensando assim, eu fico observando esses movimentos no meu corpo. Tem uma coisa que, assim, que eu estou observando, é que eu acho que eu nunca tive tanto tempo longe do João Salvador. E agora, acho que a Joana foi para Portugal na quinta-feira. Hoje faz exatamente uma semana que eu não vejo João Salvador. Então, e antes, o único período que eu tinha ficado sem ver ele foi 5 dias. Então, eu já estou 7 dias. E a perspectiva de ver ele vai ser só daqui a 3 semanas de novo. Então, isso não é uma sensação assim. Parece que eu tô. Sabe quando você está com sede e o sol tá forte, e você fica assim, não, eu vou ficar ainda com mais sede, mais sede, mais sede. É uma sensação de secura, de escassez, de perda. É como se eu tivesse. Isso me causa meio tristeza e raiva. Eu não sei muito bem definir isso, mas acho que é uma mistura de tristeza e raiva de um lugar infantil barra gremlin dentro de mim. E chego aqui animado, assim, para essa reunião, para essa. É bom voltar para esse lugar. Voltar não, tá de novo nesse lugar da parentalidade em revolução. Tô, assim, eu ontem estava refletindo, estava observando e lembrando desse lugar e me reconectando com esse lugar. E eu tô numa vibe de experimentar as coisas, assim. Então, a Joana falou sobre nossa experiência de morar perto da natureza e resgatar isso. Eu tô quero que esse espaço me apoie a resgatar a ideia
de fazer um co-work parental. Teve até mais uma pessoa que por acaso viu meu e-mail essa semana passada e me respondeu. Uma coisa assim, ainda está aí espalhado pelo mundo esses artefatos assim, gerando possibilidades. Então eu estou muito nesse lugar de como é que esse lugar aqui, essa reunião, pode mudar a minha realidade que eu vivo. Criar experimentos de mutação dessa realidade. Então, é essa, eu chego aqui muito com esse lugar, com essa investigação. E passo a palavra. Obrigada, Matheus. Obrigado, Matheus. Ai, ai. Eu, um grande tesouro que para mim colhi nesse período foi que ficou pronta a minha bike, que eu idealizei lá em abril para poder carregar meu filho e minhas malas para fazer a oficina. E olhando assim o tempo que passou depois de tudo isso, assim, mudou tanta coisa desde que eu idealizei e ela chega assim no momento que eu já tinha meio que me acostumado, digamos assim, com outras formas de lidar com, com levar ele para a escola, dar um jeito com uma bike menor e de levar sacolas penduradas no guidão. Então, eu já tinha achado alternativas assim. E agora eu tô lendo um livro, que é o Creating, do Robert Fritz, que ele está falando assim sobre, no capítulo que eu tô, tá falando sobre o que importa, sobre e eu percebi assim o quanto eu fiquei sem essa aventura, essa bike que eu tinha criado, idealizado, junto por um tempo, e eu criei outras formas de viabilizar o que eu queria. Mas quando essa bike chegou, para mim, foi muito importante, assim. Foi muito importante. Dava para ver o quanto aquele tempo que eu coloquei coisas para preencher as lacunas da bike não me alimentou como me alimentou quando a bike chegou, assim. Especificamente no dia que a gente pegou, eu fui com meu filho buscar a bike, né, para a gente fazer, e ele queria passear na hora, assim. Tipo, era de noite, era 9 horas da noite, ele queria passear. E eu falei, então tá, vamos nos, vamos nos equipar. E a gente saiu e andou no parque, assim, de noite. É, tive que usar uma raiva, assim, para trazer clareza para ele que não era uma brincadeira, que a gente tinha que se cuidar com aquele brinquedo novo, assim. Então, era uma descoberta nossa, nós dois juntos. E me preencheu muito, assim, o fato de eu descobrir a partir disso que ele tem esse desejo de aventura, acho que como a Joana falou ali, que é uma coisa dele, né? Não é uma coisa só minha, não é eu que estou impondo para ele, assim. Porque eu até resisti para não fazer o passeio à noite a primeira vez para ele, para ver o quanto era um desejo dele mesmo, assim, e eu percebi que fazia sentido para ele aquilo. Então, para mim foi um tesouro descobrir que ele tem essa aventura dentro dele também, porque eu gosto de estar em aventura com ele. Então, para mim isso importa, assim, importa estar nesses momentos de onde a gente está numa coisa comum e não necessariamente eu tô é, querendo empurrar para ele o meu jeito de ser. Não, nós temos que ir de bike porque é melhor, porque eu acho que não sei o quê, não sei o que o ambiente é melhor, etc. Então, esse é um grande tesouro que eu tenho. E dentre outras mudanças que aconteceram também aqui, eu revolucionei meu ambiente de casa, mudei totalmente aqui para me preparar para a primavera. E isso tem a ver com um monte de coisa que está mudando, né? A chegada da bike veio. Eu estou descobrindo que um edital, eu passei no edital, estou aprovado, falta só ver a classificação agora para a produção do jogo que eu fiz lá no início do ano também. Então é como se vários frutos estivessem acontecendo agora. É, eu
estou muito contente assim com as possibilidades que estão surgindo das coisas que eu plantei alguns tempos atrás e estão sendo colhidas. E também atento para o movimento de realmente estar em janeiro ali disponível para fazer uma viagem e começando a me conectar com como eu vou fazer isso, como viabilizar isso, né, para estar em contato, para realmente me movimentar com aquela sensação de que eu vou levar uma coisa para lá e eu vou ter, se eu me linkar com esses lugares novos, eu estar disponível para realmente, quem sabe, até ficar nesses lugares em algum momento. Se eu me apaixonar por um desses lugares, eu posso querer ficar lá. Então, como que eu preparo minha vida nesses próximos meses aqui para que nessa primavera e nesse início de verão que vai acontecer, para que de repente eu consiga que as coisas que eu faço aqui hoje possam ser fluídas por outras pessoas. Então, nesse sentido, também tem muita transformação acontecendo em mim. E eu fiz uma proposta também, clara, para Priscila, considerando os nossos interesses comuns, de a gente fazer um passeio de casita, que é a Kombi dela, e a gente entrar num momento de descobrir uma relação diferente entre a gente. Então, é, parece que todos os campos de transformação estão em transformação. Todos os meus campos energéticos e de relação estão em transformação com todas essas coisas que eu estou trazendo. Então, eu trago muito, assim, uma energia muito forte, assim, de movimentar tudo que está acontecendo na minha vida, desde que a gente conversou, então. Uma outra coisa também que eu quero falar é sobre uma conexão que eu estava vendo sobre eu participar do Possibilitator Training e estar lá trabalhando o meu contato e participar aqui, tá trabalhando o meu lado parentalidade. Eu vi uma história assim de que eram dois trabalhos e que aqui me nutria muito mais. E de alguma forma, agora que eu estou me conectando com com a possibilidade de eu viajar e não poder estar, é isso que o Matheus trouxe também, né, de não poder estar tanto tempo com meu filho, talvez eu vá precisar ter uma abstinência ali dele e ficar sem algo que importa para mim. O Marcelo travou, vocês estão me ouvindo? Né? Eu sei que ele importa para mim, isso está claro para mim. Mas o que, Travou, além dele, Marcelo. Travou, Marcelo. para mim, tem essa... Continua travado para mim. Deve ser a net. Oi? Oi, Marcelo, a gente deixou de te ouvir na parte que você estava falando sobre a abstinência do seu filho. Então, eu quero descobrir também, além do que meu filho importa muito para mim, isso eu sei. Agora eu quero descobrir também, além do meu filho, o que mais importa para mim. Porque em algum momento eu vou ficar um tempo sem ele, né? O Matheus está falando, vai ficar vai ficar um mês aí sem ver o João Salvador. Então, o que importa para mim se eu precisar ficar um mês longe do meu filho, né? O que vai ser relevante para mim nesse período? E aí eu quero me conectar com isso também, porque faz sentido assim eu mostrar para ele de alguma forma que o que importa para mim pode ser uma referência para ele poder correr atrás dos sonhos dele também, que importa para ele. Uma coisa que eu sei é que para mim importa aventura e para ele importa aventura. Isso eu fiquei feliz. Agora, que mais, né? Que eu queria sair desse lugar assim. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Eu já posso falar. Bom, nós estivemos de férias, o que foi muito bom.
Ahm, o tempo, conseguimos estar quase um mês inteiro com o David, não é? O tempo inteiro, o que permitiu conhecê-lo melhor e também trouxe vários desafios. Ahm, mas foi muito bom parar. Eu, como sou uma pessoa ansiosa, acho que as férias, a nível de ansiedade em determinados assuntos, ajudaram muito. Agora é o recomeço. Hoje tenho reunião da classe do David, da escola. Estamos numa fase diferente. O David é a única criança com 5 anos na sala, não tem mais. E ver como é que o podemos ajudar, porque nesta fase não está a correr muito bem a sua integração. Apesar de ter ficado na mesma escola, não está a correr bem. Hum, e quanto mais o tempo passa, caminhando para o inverno, também mais perto está a chegar o dia de eu voltar ao trabalho. E então também me estou a preparar nessa ideia, como é que vai ser regressar agora com 2 filhos, gerir. Mas pronto, o tempo também traz uma aprendizagem. Mas o que estas férias trouxeram realmente foi às vezes, parar um bocadinho e apreciar as coisas. E, Mateus, se você vem para Portugal, vem para o paraíso, né? Há aqui muito sítio muito bom. Normalmente, eh, o povo brasileiro aqui sente-se em casa. Por isso, cuidado. Mas há sítios muito giros, muito. Eu tive férias em sítios espetaculares. Estive no Algarve, estive no Almograve, que é uma terra, é uma aldeia com praia, como eu costumo dizer, que é muito sossegado, em que de manhã, se a maré está baixa, dá para ver polvos, peixinhos pequeninos, estrelas do mar. Embora o mar seja bem mais frio e não esteja todos os dias sol, mas é um sítio descoberto e há muitos sítios aqui para descobrir. Muitos. Por isso, seja bem-vindo. Obrigado, Kátia. Obrigado. Nada. Obrigada, Kátia. Kátia, eu fiquei com uma pergunta, você falou sobre voltar a trabalhar e voltar para o inverno e sentir que- o que- como é que tá nessa borda, assim, queria te ouvir um pouquinho mais, assim, como é que você está se sentindo nesse, porque parece que daí para frente você vê só o tempo e o que vai vir, o que vai se desdobrar. Mas como é que você está se sentindo nesse lugar? Eu acho que, por um lado, é um desafio, não é? Voltar ao trabalho. Sinto que tive muito tempo parada e vai ser um desafio. Mas eu gosto do que faço, portanto, vai ser, acho que um desafio saudável. No meu trabalho também houve várias mudanças. Agora, por outro lado, em relação à mãe que sou, está-me a custar muito desapegar aquelas horas que vou estar sem o meu bebé, né? A minha bebé na creche. E essa Uhum. parte está-me a custar muito, sim. E deixá-la num sítio, será que vai correr tudo bem? Será que não? Essa parte está a custar. Mas pronto, é o que tem de ser, não é? Não é o que tem de ser, é, sei lá. Lá está. Nós às vezes deixamos a vida tomar as nossas decisões, não é? Mas neste momento, não tenho outra solução visível. Uhum. Pronto. Mas é essa ambiguidade, não é? É como se fosse um agridoce. Por um lado, voltar à carreira profissional, por outro, deixar uma bebé. Porque o meu filho mais velho, quando foi para a escola, já tinha 2 anos, não é? Já era, apesar de custar, mas já sabia. Não, falar ele ainda não falava, que ele falou tarde, mas pronto, era uma criança já um bocadinho mais autónoma. Uhum. E essa parte está a custar. Mas vamos ver como é que corre. Obrigado.
eu uma coisa que eu queria abrir assim, eu não tenho, acho que não tem script para esse espaço, na verdade, não tem um plano. Eu queria abrir assim, o que está aí fervilhando que pode guiar o caminho desse grupo daqui para frente, assim, nesses próximos uma hora e pouquinho, na verdade, uma hora, menos de uma hora, 50 minutos. Alguém tem alguma coisa que está ou que sentiu que o campo está indo numa direção? Eu, eu senti. Vocês estão a me ouvir bem? Porque a Sim, internet, Sim, eu não sei se é minha ou. Ah. Eu senti, estava a vos ouvir e estava aqui também a refletir sobre outras conversas que eu tive hoje. Dá uma sensação, não sei se é por estar aqui em Portugal, isso está mais forte, dá uma sensação que, e eu acho que eu também estou nisso, assim, não estou fora, né? Estou a ouvir de fora, mas provavelmente vem de dentro também. Que tudo o que a gente traz da nossa fala vem das nossas histórias, né? Vem com uma lente que é a lente das nossas histórias. E eu gostava de ir um pouquinho mais fundo, porque as histórias é uma coisa que a gente pode criar qualquer história a qualquer momento. E as histórias é isso, podem ser histórias de criação ou podem ser histórias de nos impedir de fazer alguma coisa. Então, talvez ir mais, um lugar mais profundo, assim, o que é que eu estou realmente a sentir em relação a isto? Eu gostava de ir um pouquinho mais fundo nisso. você pode falar um Joana, pouco mas, mais. mas de alguma coisa. Não, pois é isso, mas podes ir mais específico da tua história, por exemplo, de alguma destas histórias, ou de cada um de nós. Podes ser mais específica. Não ouvi totalmente o que a Kátia disse, mas sim, do que eu ouvi, e pode ser, cria uma história, né? E acho que isso me deixa com muita raiva, porque é uma lenga-lenga que tenho ouvido aqui em casa sobre, sobre nós temos que fazer certas coisas por causa, e não foi só aqui em casa, até hoje, em conversa com um amigo meu, criámos um projeto, houve uma coisa de, eu, eu tenho estes projetos que eu gosto de fazer, mas tenho outros que é para ganhar dinheiro. E é uma sensação que nós temos que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Mas na verdade a gente quer fazer outras coisas. E eu estava a ouvir a Kátia porque acho que tu vais começar a trabalhar outra vez, né? Acho que foi isso que eu entendi. Vocês estão todos Sim, bloqueados por mim, não sei se vocês estão sim, a é a ouvir ou net. não. Não, eu estou te Estamos a ouvindo, a ouvir, gente não está te temos vídeo. ouvindo, a gente está O te vídeo é que ouvindo. está travado. Estranho. Ei. Sim, tu estás bloqueada na imagem. Tem alguma coisa que Alô? você. Oi. Eu fui abaixo, eu estava a falar, estava a ver todos bloqueados e depois vi que eu acho que eu caí. Não, se a gente tava, a gente ouviu tudo. Ah, pronto. Então, assim, tem essa coisa de explorar mais possibilidades e o que é que nos está a impedir realmente de fazer o nosso próximo passo. E estou-me a lembrar que eu trouxe essa pergunta para a minha viagem, percebi que a minha viagem eu ia estar com muitas mães e pais. Eu trazia essa pergunta para a minha viagem que era o que é que nos impede de viver de uma forma que a gente realmente quer? Porque eu ouço muitos pais e muitas mães falarem que querem rede de apoio, que não querem viver sozinhos, que não querem viver como estão a viver hoje, de forma isolada, a ter que trabalhar, a ter que cozinhar, a ter que fazer tudo sozinhos e a tomar conta dos filhos sozinhos. Mas de alguma forma, alguma coisa nos impede de dar um próximo passo em direção a viver em comunidade ou a viver de outra forma. E eu gostava de explorar o que é isso que nos está a impedir.
que histórias, ou qual é a nossa caixa, o que é que está tão enraizado em nós que nos impede de fazer um movimento diferente do que temos feito até aqui. Porque a gente está a viver vidas que não quer. Então, o que é que nos está a impedir de criar o que é que a gente realmente quer? Eu estou a ver a Cátia a fazer assim, então dá uma Ela ficou sensação que alguma pensativa. coisa. Não, Estou dá a a sensação pensar. que há uma pergunta também, não é só minha, não é? É assim, essa Não, pergunta não. boa, não sei se são mais pessoas aqui, mas pelo menos a Cátia eu vi que sim. Hum. Eu reparei, assim, você usou a primeira pessoa do plural, né? O nós, né? Então, quais são os obstáculos? Você falou que nós estamos vivendo uma vida que não gostamos e que tem uns obstáculos que... E eu tenho pensado isso, assim, tenho pensado... Eu tenho ouvido, sei lá, talvez eu olho para a minha vida e vejo assim, ó, eu realmente vejo coisas que eu ainda quero experimentar. Minha chegada aqui, eu falei assim, olha, eu quero transformações na minha vida, que eu acho que esse grupo tem capacidade de apoiar essa transformação. Por exemplo, viver na natureza durante um tempo. Por exemplo, abrir um espaço colaborativo de paz no meu espaço de trabalho. Experimentar o que que é isso. E, e uma coisa que eu estava vendo outro dia é que o meu dia a dia ele não consegue responder, a minha caixa não consegue responder essas perguntas. E eu, é, e eu fico, quando eu te escuto, Joana, falando sobre o que que me impede de viver uma vida, tem duas perguntas. A primeira é qual é a... Porque tem uma dimensão que eu ando explorando, que é esse conceito do Possibility Management, do next culture, né? A próxima. Porque a próxima é uma coisa muito louca, porque a próxima, tipo, uma fila de pessoas, a próxima é a pessoa que está logo atrás de você. Não é a pessoa que está lá na frente, né? Então tá uma dimensão muito passo a passo, né? Dá uma dimensão, olha, qual que é o próximo passo, exatamente? Qual que é a próxima mudança que eu quero? E a minha pergunta é um pouco sobre isso, qual que é a próxima mudança que você quer experimentar? Ou que cada um de nós, talvez a gente podia fazer uma rodada. Minha proposta é que a gente faça uma rodada. Qual que é a próxima mudança que eu quero? E não é pensar assim, eu quero daqui a 50 anos estar aposentado, vivendo na beira da praia, no Caribe, nas Ilhas Seychelles, tomando água de coco e vendo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas qual que é a próxima? Qual que é o que eu vou abrir aquela porta e vai ser a próxima coisa que vai acontecer? E olha que bebê lindo, gente. Oh, meu Deus. Eu vejo meu filho assim. E acordou bem disposto. Sim, e eu vejo também que a próxima mudança, ela navega pelo que importa para mim, né? Ela navega por eu identificar o que importa para mim, para eu saber qual que é a próxima mudança. E, e eu identificar o que importa para mim tem a ver com eu olhar quando eu fico sem, eu estava vendo assim, a gente não descobre o que importa para gente, mas quando a gente fica sem, a gente começa a perceber o que importa para gente. Não é descobrir, mas é perceber, porque a gente já sabe, digamos assim, o que importa para gente.
Então, vamos fazer? Vamos praticar? Sim. É, nós somos 5, né? E a proposta da gente fazer em duplas, ou duplas em um trio, uma dupla em um trio, ou a gente faz um exercício de escrita e depois, acho que a Joana não vai fazer escrita, né? Tá ali. Ser isso pode ser 2 e 3, como somos 5, tipo, fazemos breakout rooms, se calhar, né? Pode ser, então. Então, a Só definir proposta. um tempo. A Kátia caiu? Não estou a vê-la aqui. Sim, caiu agora. Não sei, deve voltar, não sei. Então, a minha proposta é a gente fazer 3 minutos por pessoa, e a intenção é olhar para aquilo que importa, qual é a mudança que realmente importa na minha vida, qual que é a transformação, qual que é a que é emergentemente importante, nem sei se essa palavra existe, né? É tipo, que a emergência dela é importante na minha vida, hoje. Faz sentido? Tenho só uma questão, porque se a Cátia voltar, se nós fizermos 3 minutos cada, dá 6 minutos, não é? Mas depois se ela voltar, ficaria 9 no grupo dela, não é? Então os outros grupos de 2 ficariam 3 minutos sem nada. Eu acho Portanto, se que calhar nesse. a minha proposta é a gente separar em duplas, e aí no final, se a Kátia voltar, ela fica pro final e a gente vê todo mundo e ela fala pro grupo todo. Ok, Show? go. Go! Sim, tu é que fazes o breakout? Vai lá. Vou voltar à gravação. Eu tinha esquecido de voltar à gravação. Sim, então para ficar na gravação, a Cátia está-nos a pedir possibilidades para que ela possa ficar com os filhos mais tempo, com a filha mais pequena, até pelo menos ter 2 anos, e só depois aí ela ir para a escola, e também ter mais tempo a estar com o David, de ir buscá-lo mais cedo à escola. Essas as possibilidades que ela nos está a pedir para Vai, nós já tenho onde darmos. escrever. Ok. Boa. Então tá. Eu tenho Então, a minha possibilidade para ti é que tu faças tá, ouve. Tu faças num papel, escrevas, escrevas tudo o que tu ganhas nesse trabalho atual, tudo o que tu ganhas não só financeiramente, mas Sim. essas tais seguranças que tu dizes. E que ponhas num outro papel o que é que tu não ganhas nesse trabalho. Eu tenho uma possibilidade, Kátia, que é para você anotar no diário quantas horas você está, por exemplo, quantas horas você ficou com seu filho hoje e quantas horas você ficou com sua filha hoje. E amanhã fazer a mesma coisa e tentar ganhar cada dia 1 minuto a mais, assim. Então, hoje eu vou ficar 1 minuto a mais com meu filho, 1 minuto a mais com a minha filha, sendo pesquisando coisas do tipo simples, assim, eu vou deixar ele buscar 15 minutos mais cedo na escola, 1 minuto mais cedo na escola. Então, Ok. e cada dia ser uma vitória, porque afinal, assim, o dia são, sei lá, tem 4.400 minutos, eu acho. Então, se você ir ganhando talvez em um tempo você consiga ficar todo dia com eles. Sim. de alguma forma, por exemplo, juntar-te a alguma. Ou seja, se nesse trabalho até que a Joana te propôs de perceber o que é que ganhas num sítio e não ganhas no outro, que encontres alternativas financeiras, se isso for um tema mesmo, fora desse trabalho, mas que te deem tempo para ti. Que sejam algo que tu que também gostes e que comeces a explorar
para quando chegares à altura em que tenhas que decidir se vais voltar mesmo ao trabalho ou não, tens 2 meses até lá, consigas perceber se consegues criar alternativas financeiras de rentabilidade que te permitam ficar em casa mais 1 ano ou 2, sem teres essa coisa de ter que ir trabalhar. A Pegando minha esse outra Apollo. possibilidade, Vai. minha outra possibilidade é que peças ao ECO, ou Earth Coincidence Central Control. Basicamente é falares com o universo ou com quem tu quiseres, algo maior. Pede o que tu realmente queres. Pede o que tu realmente queres. E entregue. Eu sou um cara dos números e uma coisa que, quando eu estava ouvindo a Paula, me chamou a atenção é quanto vale cada minuto que você fica sem seus filhos, ou cada hora. E isso é uma coisa que... o quanto você precisa para poder ficar 1 hora a mais. Você precisaria para ficar 1 hora a mais com seus filhos, em termos de dinheiro, né? O quanto que precisa aparecer na sua vida para você ficar 1 hora a mais, ou um dia a mais, ou uma semana a mais, ou um mês a mais, ou um ano a mais com seus filhos. Eu ouço essa tua proposta, mas eu uso, assim, no lugar de quanto seria suficiente para eu dar conta de estar um tempo a mais com meus filhos. Seria alguma coisa assim também. É, E eu vejo uma possibilidade dentro daquilo que a Ana Paula trouxe, de o que você se conectar seja algo que faça o que a atividade que você se propor a fazer, que te dê mais um tempo para ficar em casa, que seja que dê uma rentabilidade, ao mesmo tempo ela também dê uma oportunidade de você fazer ela com seus filhos, que ela seja algo que você possa fazer junto com eles. Pois. E, e também convém hum, obviamente, porque é aquela coisa, ligando um pouco, de dizer, temos que voltar a trabalhar, temos que veres isso em família, veres com o Nuno, essa coisa do que será que eu tenho mesmo que ir já trabalhar? Ou nós, família, temos capacidade financeira para eu estar aqui a cuidar dos nossos filhos, que são a coisa mais importante para, bem, não digo para nós, mas podes falar de ti, para mim neste Sim. momento, e eu queria estar com eles. E tu, Nuno, seguras agora mais as pontas, e eu vou ver também do meu lado outras coisas que possam trazer essa rentabilidade, sei lá, mas no fundo tens uma conversa tipo being to being, ou seja, coração com o Nuno, e perceber se a caixa dele, tipo, te permite também fazeres isso, percebes? Permitem famílias fazeres isso. Seja de um lado de, ok, eu escolho agora, como mãe, nesta fase da minha vida, não ir trabalhar agora, já. Só ir trabalhar quando a Matilde tiver 2 anos, por exemplo, e ver como é que isso aterra. Bem, primeiro, como é que isso aterra em ti, que isso é uma decisão mesmo tua, estás a perceber? Claro, Primeiro percebes, olha, claro. percebes do teu lado, como é que eu próprio lido com isso? Será que eu consigo estar só agora sem ir fazer essa coisa? E aterrar em ti. Depois disso, com tudo aquilo que estiveres a sentir, e se estiveres a sentir coisas que nós estamos aqui para te ajudar a suportar esse processo emocional sobre isso, vês isso também com o Nuno. Como é que também ele e a forma dele ver o mundo encaixa, tu não ires trabalhar agora mais 1 ano e tal, por exemplo. tem mais Obrigada. uma, tem mais uma possibilidade, que é assistir esse filme que eu coloquei no chat, que é legal. É um filme legal. Como é que se chama? Chama In Time. Já vi. É um filme de Já vi. ação, mas o enredo dele é legal. Assim, o contexto dele. Ele fala sobre tempo, sabe? É legal. É aquele que as pessoas tinham que comprar tempo, não é? Isso, O valor Lembro, do sei. tempo, não é? Não isso. tinham que comprar o tempo, tinham que comprar tempo. Yeah.
Sim. Temos, a princípio, 15 minutos. E a minha proposta é a gente fazer uma rodada de como é que foi esse processo, esse olhar para essa emergência importante. E talvez, se alguém quiser pedir possibilidades, também é uma possibilidade. Mas Sim. como é que Eu só foi? gostava só de, Mateus, eu só gostava de perguntar à Cátia, Cátia, estás ok com estas possibilidades? Sim, Serviram-te? sim, sim, estou, sim. Acho que me vão ajudar a chegar a algum lado. Ok, boa. Então sim, Mateus, Então, é isso. como foi? A pergunta é, como foi para vocês? Eu posso começar. No meu caso, eu fui muito assim para o momento atual, com o que eu estou a viver aqui no momento atual, muito ligado a essa coisa da cura, dos hospitais, desta, desta quase vida-morte. E como é que nós não estamos a olhar para o processo de cura como algo que não é assim, tipo, a correr, não é um processo de correr, que é eu tomo um comprimido, já estou boa, já estou bom. É um processo interior de caminhada, e é preciso uma equipa para fazer isso também, não é só esperar que o outro me cure, eu que me curo, é humanizar, é eu ter tempo para mim, para olhar para cada parte de mim, olhar para cada parte de mim e perceber o que é que eu preciso, como é que os meus 5 corpos se estão a queixar. E como é que o facto de eu estar desligado também da natureza, ou estar desligado dos outros, me faz não estar curado. E pronto, falei um bocadinho desse processo da minha mãe também, desta desumanização nos hospitais e tudo isso, do meu próprio processo de cura hum, e do quanto eu sinto que há muito para fazer. E, e o que eu disse é que o meu próximo passo, ou o que eu sinto que é o meu próximo passo é, por um lado é isso, é escolher esse tempo de qualidade comigo mesma para ouvir os meus corpos, ver o que é que eles têm para me dizer com cada parte que está em dor, que ainda não se curou, e também criar um projeto que já vem de uma necessidade antiga de criar algo como equipa que permita isso, permita uma cura holística nos 5 corpos e que claramente não é dizer às pessoas venham cá, tomem lá um comprimido. Não é nada disso, é mesmo cada pessoa pode escolher o seu caminho de cura. E nós, facilitadores, estamos lá para ir mandando quase desafios e tu podes escolher esse caminho. Esse caminho que não é claramente linear, não pode ser linear, porque nunca sabes como é que vais chegar lá. Eu posso ter chegado lá desta forma e estou a falar, por exemplo, de diabetes, que é um caso meu. Eu até posso, tipo, curar-me e dizer, a minha história é esta. E há aqui passos que se calhar podes fazer parecidos, mas eu não sei se a minha história é igual à outra, não é? Não sei se as histórias que quando eu queria diabetes, eram igual à mesma história, exatamente igual da outra pessoa. Se calhar há pontos em comuns, que eu já percebi que há muitas coisas em comuns nas pessoas, mas que se calhar não é igual. Então cada pessoa vai fazer o seu processo. Então, o que eu sinto é que eu preciso encontrar essa equipa, de falar disto com pessoas que queiram, que sejam healers, que sejam empreendedores, que sejam tipo, pessoas da medicina dos 5 corpos e que se queiram juntar para criar isto, para criar um hospital na natureza, para que as árvores estão lá a entrar dentro e as pessoas estão a entrar e já se curam porque não estão tipo, num espaço com máquinas, tipo, ah! Então é isso, vou falar do meu projeto, deste projeto de pessoas que queiram se juntar e criar um mundo de cura, transformação e evolução. Go! Go para mim! Uau! Obrigado. Hum, obrigada. Obrigado, Paulo. Me veio agora o Feeling Practitioners. Não sei se já tá com ele, já falou com ele sobre isso, Eu vou fazer o curso agora, o Labo, em Portugal, em outubro. porque me parece essa galera que você falou aí. É para essa galera que você... Sim. Você quer possibilidade? Você precisa de alguma coisa? É assim,
Pode ser, se vocês me derem possibilidades de pessoas que vocês acham que possam estar na mesma vibe, pessoas que vocês até conhecem que dizem, esta pessoa parece que faz, posso fazer ressonância, podem dizer, olha, fala com a Mania, com o José, e eu começo já a ligar, né? Para criar essa equipa para fazer mesmo acontecer. Hum. Se lembrarem de pessoas ou de sítios onde eu posso ir pesquisar mais, sei lá, algo. Para lá, eu, pronto, no Feelings Practitioner, sim, eu vou fazer, agora em outubro lá, para ter mais conhecimento em mim, também vou conhecer as pessoas que estão nessa especialidade, não é? E pode ser que aí também alguém se queira juntar a mim e construir algo cá em Portugal. Ou, eu estou a falar de alguém em Portugal, porque agora neste momento eu estou em Portugal, mas para mim isto é um projeto que tem que ser assim mundial, não é? Ou seja, o conhecimento depois partilha-se, não é? O mundo. Eu senti muito poder no jeito que você falou, assim, na energia que você colocou, assim, senti uma explosão de vida quando você estava falando. Você até falou pá! Quando uma pessoa fala pá, eu acho massa, assim, é tipo pá! E senti, acho que uma coisa que eu senti e que para mim, uma possibilidade que tem sido muito viva na minha vida é fazer o exercício de colocar as coisas no papel, assim, que é um artefato, sabe? Um e-mail, um papel, uma apresentação, um portfólio, sabe? Alguma coisa que, sabe, outras pessoas nesse mundo vão encontrar nesse caminho, no caminho delas. E a partir daí, sabe-se lá o que vai acontecer. E a energia e a empolgação com que falaste, isso está quase certo que vai acontecer. Só falta realmente encontrar essas pessoas, porque isso vai acontecer, esse espaço transformador vai existir. Hum, ok. Se lembrarem, podem não se lembrar agora, se lembrarem, mandem mensagem. Obrigado, Paulo. Passo ao Bom, próximo. Diz Marcelo, obrigado. diz. Com isso que você falou, Ana Paula, de eu não ter falado meu próximo passo, e com isso que o Matheus propôs a gente registrar, eu, eu vou trazer clareza. Assim, meu próximo passo é registrar o que eu estou fazendo agora, que para mim o que eu estou fazendo agora é o meu próximo passo. Então, o meu próximo passo mesmo é registrar o que eu estou fazendo agora como reconhecer realmente que esse é o meu próximo passo que eu estou dando e quero tornar público ele, né? Tornar Isso público é o esse meu, próximo meu artigo próximo do passo. Ateliê. Pode ser um próximo artigo do Ateliê Família Consciente e também nas tuas redes, mas neste também é a minha proposta. Sim, então é isso, eu Qual me o título comprometo do em artigo, Marcelo? registrar, registrar em um artigo esse próximo passo que eu estou dando sobre eu me colocar no mundo com o que importa para mim. O que importa para mim. Saiu agora o título, já que você perguntou, Matheus. Ah, é isso? Gostei. O que Veio do importa para mim. desconhecido. Ai, Ok, qual é a data? Isto é eu e os meus medos. ai, ai, ai. 2 semanas. Go. 2 semanas, deixa eu anotar a data de início, 21/9. 5 de outubro. 5 de outubro. Grato, Em outubro vamos ter um novo artigo no Ateliê Família Consciente, do Marcelo. grato. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Eu estava Próximo. eu tava falando com a Joana que tem alguns projetos que eu estou envolvido
e que eu estou envolvido porque pagam as contas, eles geram renda. E, mas ao mesmo tempo esses projetos assim não tem várias questões que eu acabo drenando minha energia e eu não acabo não investindo no que eu realmente quero assim. Igual, eu deixei de escrever minha newsletter, tem um curso que eu estou querendo montar e que está ficando cada vez mais claro, mas eu sinto que eu não consigo dedicar tempo para isso, porque eu tenho essas responsabilidades que me geram dinheiro hoje em dia e que eu senti que o meu próximo passo era encontrar um financiador para isso, sabe? Uma pessoa, acreditar que existe uma pessoa disponível para financiar esse sonho, essa materialização no mundo. E um, um ricalhaço que se importa com as cidades do futuro, assim. Eu tive em Nova York e fui numa palestra de um cara que nasceu em Nova York, é um milionário e gosta que a cidade seja uma cidade melhor para se viver. E ele está há 20 anos despejando dinheiro para pessoas fazerem a transformação. E eu fiquei pensando assim, pô, será que não tem uma pessoa que gostaria de falar assim, ô Matheus, toma aqui esse dinheiro para você viver bem e fazer coisas boas para o mundo? E eu, e eu acredito que tem, sabe? Eu acredito que essa pessoa está aí, eu só preciso chegar até ela. Então, o meu próximo passo é, primeiro, montar saber quanto dinheiro que eu preciso e, ao mesmo tempo, contactar os ricalhaços que eu conheço, que poderiam estar interessados. Então, vou mandar e-mails para pessoas ricas que eu conheço e perguntar se elas estão disponíveis ou se elas conhecem pessoas ricas também disponíveis para poder financiar essa transformação. E quando você estava falando, Paulo, sobre o seu projeto, eu lembrei que eu recebi uma mensagem do Marco sobre, ou foi você que encaminhou uma mensagem do Marco sobre a escola, a vila. E eu fiquei pensando, eu vi aquele movimento assim, lembrei disso e fiquei inspirado, assim. Falei, oh, é isso mesmo, acho que eu vou começar a mandar mensagens aí falando quanto de dinheiro que eu preciso. E quem sabe vai aparecer. Acho que tá aí, acho que o universo vai, pegando também o que a Joana falou para a Kátia, o universo vai me entregar isso também. Podes pedir ao São Longuinho também, que ele é das causas impossíveis. Ok? E ele encontrou a minha mala. Então, São o quê? São Tão Um, longuinho. longuinhos. Ei, Não Matheus, conheço. Não você pode conheço esse tanto. pode falar também com o Gunther Pauli. Gunther Conhece? Pauli. Tá. Eu, no meio da pandemia, teve uma coisa que ele fez isso mesmo. Ele ofereceu dinheiro para causas no mundo inteiro. E eu entrei em contato com ele, só que a minha iniciativa, em algum momento, eu desacreditei em mim e parei de passar a informação para eles lá. Hum, Mas, assim, precisa de um projeto estruturado. Precisa criar corpo no teu projeto para você pedir isso. E esse cara é um ricaço que está colocando dinheiro para melhorar o mundo. aí, ó. Como é que se chama? Desde Eu também quero ir. Gunther Quero Pauli. ir. Gunther Pauli, ele está aí tá aí na Europa. Então ainda é melhor. Depois escreve lá mesmo o nome no escreve nosso lá grupo. no No grupo, chat. porque eu também Escreve o nome não. no chat. Exato. Manda o Vamos todos contato, falar com ele. manda o Também contato de quero zap falar com este dele, senhor. Marcelo. Ah, Gunter Pauli. não, eu escrevi errado. Não é Gunter, é com W. Sim. Gunter Pauli. Pauli. Temos um minuto. E, Joana, você não falou o seu para todo o grupo. Então, eu percebi que o meu próximo passo tem a ver com ter mais clareza sobre o que eu realmente quero fazer, sem antes
de ver o que é que os outros querem ou como é que os outros vão ficar felizes com o que eu decidir. É mais tipo eu, o que é que eu quero e não os outros. Esse é o primeiro passo, e o segundo tem a ver com perceber se eu quero realmente fazer aquilo com o meu filho ou sozinha. Porque eu tenho um padrão que é eu preciso levar o meu filho, se ele não puder estar, eu não vou também. Então eu tenho que encontrar aqui eu quero encontrar uma possibilidade para mim, que mesmo que eu queira ir e o meu filho não possa estar por algum motivo, eu arranjo uma possibilidade para eu ir, para eu estar, ou para eu fazer isso que eu quero. Esses são os meus próximos passos. Ah. Tem duas E coisas tu, que me Kátia? acontecem. Ah, E tu, Kátia, consegues ter algum? Para já não, Ok. mas vou ponderar isso esta semana. se puder, escreve pra gente, ou então na próxima reunião você fala pra gente Sim, como é que foram sim. seus avanços. Pessoal, são 11h46. Minha proposta é a gente fechar essa sessão. E eu queria fazer um convite antes da gente ir embora. Quando a gente estava fazendo o exercício, para mim ficou muito claro esse lugar de abrir a porta e a partir desse lugar que a gente atravessar a porta, a gente viver esse lugar esse próximo lugar que a gente quer, essa transformação que está emergente. Então, meu convite é, agora que todo mundo vai sair dessa porta, dessa reunião, que a gente use essa porta para poder viver essa transformação mesmo. Então, esse processo energético de abrir e viver essa porta para além desse lugar. Esse é meu convite. Obrigada. Obrigada. Gostei. Obrigado, Tia. Esse bebezinho lindo. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijo. Beijinho. Beijo. Tchau. Beijo. Boa Tchau. semana. Sim. Ju, você pode Mateus, podes ficar ficar um... 5 minutos? Sim, sim.